Estamos de volta com o Educadoc, dessa vez falando sobre cultura, música e educação. Estamos recebendo o professor Vitor, que já é da casa. Vitor, seja muito bem-vindo. A gente está recebendo Maiara Cadete, Maiara que é ex-aluna da EREM João Bezerra e tem um monte de história para contar para a gente, né, Maiara? Mas o nosso objetivo hoje é falar de um projeto chamado Oficina Percussiva de Ritmos Populares, que buscando conciliar uma demanda dos estudantes e da própria concepção de ensino integral, esse projeto consiste em oficinas percussivas de ritmos populares do Nordeste brasileiro, como maracatu, baque virado, ciranda, coco, ijexá, samba, reggae, baião, dentre outras manifestações culturais. Inicialmente estruturado no formato de disciplina letiva, o Baque de Choque contou com 2 gerações de estudantes do ensino médio, 2022 e 2023, na ETE João Bezerra, contando com a participação de mais de 50 discentes. Desenvolvem apresentações musicais para eventos pedagógicos da escola, como também fora dela, em outras instituições públicas, nas ruas da comunidade e em outros espaços da cidade, como o Jardim do Baobá, no bairro das Graças, e em 2024 a oficina funcionou com estudantes dos anos finais do ensino fundamental, como parte da feira literária proporcionada pela EREF Luiz de Camões, culminando em um cortejo real pelas ruas da comunidade. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui mais uma vez. O prazer é todo nosso. E Maiara, estreando aqui no Educadoc, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, eu quero fazer uma pergunta sobre, começando com o maracatu, porque tu falas aqui, maracatu, baque virado, ciranda, coco, ijexá, samba, reggae, baião. Eu não consigo ver um recifense ou um olindense que não conheça um desses ritmos. Eu me lembro criança, a gente dançando chachado na escola. Então são ritmos muito presentes na nossa história, na nossa rotina, né? Você sai de Recife e você escuta uma sanfona, eu choro quando eu escuto uma sanfona fora de Recife. Isso me atrai muito ao meu lugar, às minhas origens. Qual é a relação de vocês com a música e qual é a relação de vocês com esses ritmos? Vitor, você já é da casa, eu vou começar com Maiara, pode ser, Maiara. Qual é a tua relação com esses ritmos, Maiara? Como é que isso te toca? Como é que isso te movimenta? Eu comecei a conhecer a percussão, maracatu, tudo, no projeto chamado Procrio, que fica na comunidade do Bode. E eu comecei a tocar timbal, agogô, AB. Depois eu toquei alfaia. Tu lembra quantos anos tu tinhas, Maiara, nessa época? 7 anos, 8 anos. Nossa. São instrumentos muito robustos para uma criança, né? O que te chamava a atenção nesses instrumentos? Por exemplo, o que é que te aproximava deles e te afastava de outros instrumentos? O que é que te movimentava? Não, eu gostava do som. O som. O som do trovão do maracatu, ritmo. né? Chama, né? Os tambores chamam, cara. Não é? De longe. Joia. E hoje, como é a tua experiência com a música? Tu começas nesse projeto, não é isso? Na comunidade do Bode, e tu continuas com esse projeto, tu leva ele para outros lugares, né? Pelo que eu entendi, tu levou o som, a música para outros lugares. Sim, depois desse projeto eu conheci o maracatu Encanto do Pina e o baque mulher, que eu toco até hoje. Joia, você já é profissional tocando aí, você tocou no Marco Zero, não é, Vitor? Foi no carnaval, pude estar com a Maiara, que eu também faço parte do Encanto do Pina, e tocamos no palco principal do Marco Zero, lá, conduzido pela mestra Joana, nossa mestra, grande representante tanto da comunidade do Bode, quanto de Recife, Pernambuco e, enfim, do Brasil. E tivemos a oportunidade de tocar em vários pontos da cidade, inclusive no palco do Marco Zero. E foi uma grande emoção, assim. Eu considero uma medalha no peito estar com o Encanto do Pina naquele momento, naquele local, durante o carnaval. É emocionante pra gente que tá assistindo, imagina pra vocês que estão tocando, né? Uma coisa... Sim. Avassaladora. Agora, Vitor, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Você não é recifense, não é isso? Ele se amoitou. Não, você se tornou recifense, né? O Recife abraçou você e acolheu você. Veja, eu sou apaixonado pela cultura pernambucana e recifense está inclusa, né? Mas eu fui criado no estado do Rio de Janeiro e me mudei para cá em 2020, então estava ali com 35 anos. Então, já no Rio de Janeiro, assim, eu tenho uma vivência bastante diferente da Maiara.
Sempre gostei de música também, mas eu só passei mesmo a experimentar instrumentos musicais depois de mais de 25 anos de idade já, né? Então, sempre gostei muito de manifestações populares. Lá, sou apaixonado pelo Carnaval do Rio de Janeiro, uma das coisas que eu sinto falta, apesar de gostar muito do Carnaval daqui também, achar extraordinário. Mas eu sempre tive uma vivência com escola de samba. Lá também o São João também chega, então a gente tem, desde pequeno me recordo que na escola, um dos momentos que eu mais gostava era de dançar quadrilha, todo ano tinha, enfim. E a partir daí eu fui já tocado pela paixão dos ritmos populares. E com o tempo eu no caso, né? Fui descobrindo, investigando, fui ficando cada vez mais curioso, até que finalmente parei de ser apenas um consumidor para passar a participar da coisa. E aí é bloco de carnaval, oficinas, escolas, né? Já tentei tocar violão, não tive sucesso nenhum, foi um fracasso. Mas na percussão me encontrei. Agora, como foi teu encontro com o maracatu? Eu não conheço, assim, conheço o Rio de Janeiro, mas não conheço a ponto de dizer assim, o maracatu é conhecido muito, tem grupos de maracatu. Como foi esse teu encontro com o maracatu? Certo. Veja, a manifestação do maracatu, especialmente o de baque virado, que é daqui da região metropolitana do Recife, ele ganhou grande projeção a partir dos anos 90, também por conta do movimento Mangue Beat, né? Especialmente Chico Sainz, Nação Zumbi. Então, a partir do final dos anos 90, isso começou a se espalhar no Brasil inteiro. Então, começaram a ter grupos percussivos que tocam maracatu. E aí tem uma diferença que eu não vou me alongar, mas uma coisa é ser uma nação de maracatu, que é uma nação vinculada a um terreiro religioso, a uma comunidade, como a Nação Encanto do Pina, que Maiara comentou. E outra coisa é você montar um grupo e tocar músicas de maracatu. Então isso tem em muitos lugares. E lá no Rio de Janeiro, na cidade, em determinado momento, deve ter mais ou menos uns 10 anos, eu comecei a participar também. Inclusive fundei um grupo lá, participei de um grupo, aí fiz amizades, aí fundei com outros amigos, outro grupo. E a partir daí a gente passa a fazer um intercâmbio, tá, Hugo? Eu me mudei pra cá, mas eu fiz estágio, viu? Eu vim muitas vezes pra Pernambuco antes de decidir me mudar pra cá. Então passava vários anos, eu vim passar férias aqui, vim passar o carnaval antes mesmo de me mudar. No caso, o maracatu eu conheci aqui nessas viagens, mas digamos que eu comecei a experimentar mesmo no Rio de Janeiro. E quando eu vim pra cá, eu sabia que eu ia encontrar um cenário extremamente profícuo, um cenário muito bom para se praticar, não só maracatu, mas tantas outras manifestações, como ciranda, afoxé, cavalo marinho, caboclinho, por aí vai. Só que eu vim pra cá ainda um pouco reticente, porque tem até uma música que tá aí na boca do povo, que é terra alheia pisa no chão devagar. Ou seja, quando você chega na casa do outro, você tem de ter, penso eu, né, o ensinamento popular diz que você tem que chegar com calma. E assim foi feito. Cheguei com calma, procurando os lugares, procurando o maracatu, onde eu podia tocar, visitando, e aí foi feito. A partir daí, comecei a trabalhar aqui na escola, na EREM João Bezerra, que atualmente é uma ETE, né, onde conheci Maiara, e ali a coisa foi percebendo. Eu olhei para Maiara, olhei para os meninos, vi que tinha uma demanda muito grande. Eu já tinha esse desejo de montar uma oficina de percussão na escola e criei coragem a partir daí. Também observando o cenário com muito respeito, porque a gente tem muitos mestres da cultura popular e que praticamente, tirando aqui a bolha onde eles vivem, o cenário não são conhecidos. Então, com muito respeito, de não ocupar o espaço dessas pessoas que devem ser muito valorizadas por se dedicarem sua vida toda ao brinquedo, eu cheguei com calma, comecei a observar, vi que tinha demanda e não tinha quem ocupasse esse espaço. Dentro da escola, especificamente falando. Fique claro, né? Meu trabalho é na escola. Fora da escola que eu não tenho trabalho nenhum nesse sentido. Agora, conta pra gente esse encontro de vocês em relação ao projeto. Maiara estava ensaiando. Como foi essa história do ensaio? Conta pra gente, Maiara.
eu tive uma vontade de tocar no show de talentos na escola. Aí eu chamei meus amigos. Daí tinha alguns instrumentos na escola, só que eram desafinados e alguns estavam quebrados também. E não dava para tocar, né? Óbvio. Daí eu tive uma ideia de ir lá no Procrio, o projeto que eu fazia parte, pedir emprestado os instrumentos. Aí a gente conseguiu e depois disso a gente começou a ensaiar na escola e o professor começou a ver os ensaios rolando e depois tivemos a apresentação e deu tudo certo, foi muito bom. Agora, qual era a relação dessa garotada com música? Eles já conheciam música, o pessoal da tua escola? Os meus amigos, sim. Já conheciam a música. E vocês conseguiram tocar, e a partir daí, Vitor brilhou os olhos e disse assim, opa, já sei, já encontrei meu nicho, né? Já tô em casa. E vocês, como é que começou o projeto? Começou ali, Vitor, o projeto? Te deu essa ideia de trabalhar música na escola? Ou você já tinha vontade mesmo de trabalhar música com educação, misturar música e educação? Certo. Veja, eu falo sem demagogia, Hugo, que eu tinha um sonho que era montar um projeto como esse dentro da escola. Já de muitos anos, desde o Rio de Janeiro. E, eventualmente, fazia algumas atividades, mas nada muito continuado, né? Nada que prosseguisse, que tivesse uma continuidade, um semestre após o outro. Quando eu me mudei para cá, eu achei que eu poderia fazer isso, porque, como eu falei, aqui é a terra onde se planta tudo dá, principalmente em termos de cultura, né? Mas, como disse, cheguei ainda com bastante cuidado, reticente, inseguro, tanto por, de repente, estar ocupando um espaço de alguém que poderia estar lá, quanto também por digamos, não confiar na minha própria capacidade de estar gerindo vários meninos para tocar instrumento. É importante dizer que eu não tenho formação em música, né? Assim, oficial, né? O que eu conheço é de aprendizado de experiência, é empírico, né? É um aprendizado empírico de estar tocando, de estar participando, mas eu mal sei ler uma partitura. Como eu falei, já até tentei tocar violão, não consegui, mas enfim. Bom, e aí eu já tinha esse desejo, Hugo, mas, como eu disse, me faltava estrutura, me faltava coragem, me faltava flexibilidade na minha carga horária dentro da escola. E no período em que eles estavam ensaiando para fazer o show de talentos, eu tinha de inventar ali uma disciplina eletiva para os estudantes. E até ver a Maiara tocando, eu estava pensando em fazer teatro. Falei, vou fazer uma eletiva de teatro aqui, não tem teatro na escola. Mas justamente quando eu vi eles tocando, eles fazendo toda essa movimentação com desejo, eu percebi que o que eu bastava estava ali, que era a vontade dos estudantes estarem juntos. E aí, de fato, os instrumentos da escola quebrados, ou pelo menos parcialmente quebrados, não eram instrumentos, eram instrumentos de banda marcial, que isso a gente encontra ainda bastante, né? Sim. É muito forte ainda nas escolas. É forte, né? Principalmente agora que tivemos aí, né, o desfile de 7 de setembro, novamente deu para perceber isso. Então, eu juntei a fome com a vontade de comer. Começamos a ver o que a escola tinha de disponível, fizemos alguns ajustes no que dava para fazer, e eu mesmo também trouxe alguns instrumentos que eu tinha, e inclusive passei até a investir pessoalmente nisso. Ele tem 6 alfaias. Por que 6 alfaias, Vitor? Justamente para poder... Porque a escola não tem alfaia. A escola, ela tem um bumbo, a escola, ela tem enfim, ela tem 6 alfaias na tua batidão. casa, assim, né? Pois é, aí eu quero... Aí eu preciso dizer o seguinte, eu me inspiro também muito no meu irmão. Meu irmão é músico profissional, tá? Mas ele foi professor durante um tempo, como eu, de língua portuguesa. Em determinado momento, meu irmão deu uma louca nele, que ele simplesmente, lá no Rio de Janeiro, ele resolveu importar 10 alfaias, 2 caixas, 4 ABs, enfim, ele trouxe um baque inteirinho. Nossa. E foi lá na escola dele, com os instrumentos dele, fez chover e acontecer.
Fez um monte de coisa lá, eles fizeram aqueles dragão chineses, enfim, de tudo que você possa imaginar, uma escola integral, uma escola experimental. Então eu me inspiro muito também nesse trabalho que meu irmão fez. Hoje em dia meu irmão não trabalha mais em escola, ele é músico. Vive né? da música Vive hoje. de música. Mas eu percebi ali, na verdade assim, ele me ensinou o caminho que era não ficar dependendo dos recursos que a escola tem para oferecer. Quer dizer, seria o ideal, é isso, né? O ideal seria a própria escola ter os instrumentos, você Se dependesse solicitar. da escola, a gente nem ia tocar. Mas exatamente, se ficar dependendo só da escola, depender do governo, a gente morre sentado, né? Então já com essa ideia do meu irmão, algumas alfaias das 10 que ele tinha, eu preservei algumas, as outras vendendo. E aí Negócios de família, né? Então, mas passei aqui também, assim, vendo a oportunidade, eu comprava, né? Alguém tá vendendo alfaia por um preço acessível. Então, e não é tão caro, por incrível que pareça, em relação aos instrumentos aí mais conhecidos, né? A alfaia não é um instrumento tão caro, agora é um instrumento de altíssima manutenção, né? É um instrumento sofisticado, embora não pareça, e eu não sei exatamente o que você considera caro, assim, né? Realmente, se comparar com vários outros instrumentos, se comparar com um piano. Não, de fato. Mas mesmo assim é um investimento, sabe, de algumas centenas de reais. Sim, sim. Né? Então, leva tempo e, no caso, até é interessante ter tocado isso, porque, né, porque assim, sem querer equiparar qualidade, complexidade, mas existe também um olhar da sociedade, penso eu, né, de certa forma, que menospreza um pouco os saberes populares. Então você pega uma alfaia, você pega um timbal, você pega instrumentos que são utilizados pelo povo mesmo nas periferias, aí você tende a achar que aquilo não tem tanto valor. Então, de fato, o preço de mercado é menor, realmente. Mas se você parar para analisar, são instrumentos extremamente complexos, cara, que dá para fazer, assim, musicalidades tremendas ali. Claro. Não, a discussão é totalmente outra, né? A discussão é esse nicho de mercado que os instrumentos artesanais, eles têm uma outra visão, um outro caminho, um outro olhar. Não são instrumentos feitos para uma indústria e vão ser vendidos e vão ter... o valor agregado, ele é outro, é o valor da construção comunitária, dos laços comunitários mesmo, né? Até porque são instrumentos que são pensados dentro de uma lógica também religiosa. Então, existe uma função tribal nesses instrumentos. E aí a gente vai falar um pouquinho, eu acho que a gente pode começar a conversar sobre essa relação do maracatu e da religião. O maracatu está diretamente ligado à religião. Como foi para vocês trazer um ritmo musical para a escola dentro de um debate que também é religioso e de uma religião que sofre o mesmo preconceito que o racismo delibera? Então, como foi para vocês essa experiência do maracatu, da religião e da educação? Quem começa? Começa. Tá bom. Vê, a música, a religião, tudo isso faz parte da vida, né? E lá na escola nas escolas, a gente tem meninos de vários espectros religiosos. Claro, né? A escola é um ambiente laico, né? É um ambiente seguro para que as pessoas possam expressar a sua religião. Exato. Só que a gente tem uma força, né, dentro da sociedade que valoriza determinada linha religiosa e outras não. E a gente sabe que as religiões de matriz africana sofrem bastante preconceito. O maracatu é uma maracatu, tanto de baque virado quanto o de baque solto, é uma manifestação que está diretamente atrelada às religiões afro-brasileiras. Isso é inegável. No entanto, justamente pelo fato da escola ser um ambiente laico, eu procuro não enganar meus estudantes. Eu falo, tem ligação. Se você quiser aprender de fato, você vai ter que ir lá, na sede, vai ter que ir lá falar com a mestra, com o mestre, com o Ialorixá, com o Babalorixá, que é ali que você vai aprender de verdade. Mas dentro da escola, a gente tem que trabalhar aqui como um aspecto da nossa cultura. Um aspecto, então, é linguagem, né? No eixo da linguagem que a gente está trabalhando. É música, é canto, é comunicação. Então, até mesmo para evitar polêmicas, eu procuro sempre não negar os fatos, mas também não ficar enaltecendo muito o aspecto religioso.
tanto no sentido de não estimular reações contrárias, não estimular intolerância, racismo religioso, como também por não estar favorecendo uma religião em detrimento de outros. Eu acho que em escola cabe tudo. A escola é um espaço para qualquer tipo de espectro religioso, político. Eu acho, e é importante dizer o papel das instituições, das gestões nisso, porque quando você encontra um espaço institucional que a gestão compra essa briga, você consegue respaldo justamente para peitar quem quer que venha contra o seu trabalho, que no fundo é um trabalho rico, é um trabalho que é raro, né, dentro de escola. É um trabalho que comunica com jovens porque eles vivenciam isso. Os meninos, eles frequentam a igreja, eles frequentam o terreiro, eles frequentam, quando é o caso, a sinagoga. Então você está mostrando para ele que a escola é espaço daquilo, no meu modo de ver, é uma forma de aumentar a autoestima, de fazê-lo se reconhecer, fazê-lo sentir-se bem dentro da escola, perceber que a escola é um espaço plural, é um espaço adepto à diversidade, é um espaço em que ele pode expressar a sua fé também, desde que não atrapalhe, né, a fé do outro, né? Desde que não... E nesse sentido, eu acho que tem espaço para isso tudo. Sim. Né? E mesmo assim, a gente encontra reações, mas eu penso que o importante é fazer, porque quando a gente faz, a gente percebe que tem muita gente do nosso lado e que dá para fazer eventos maravilhosos, assim como o que tive esse ano. Depois a gente pode conversar no próximo bloco de como foi esse ano, que no meu modo de ver foi uma grande realização já nessa nova escola que eu me encontro, que é o Luiz Camões, que aí realmente tivemos uma pluralidade, uma diversidade cultural dentro da feira literária muito grande, que pudemos desenvolver esse e outros projetos em parceria com vários outros professores. É bom deixar claro também que tem vários colegas ajudando, colaborando, fazendo também, né? Mão da Orientação não faz verão. Eu não estou inventando roda nenhuma, pelo contrário, eu estou só compartilhando um pouco daquilo que eu aprendo com os mestres, com as mestras, com os professores, né? Tentando, né, ensinar um pouco que sei. Porque no fundo, ainda sou e serei por muito tempo um aprendiz, né? Claro. Nesse cenário. Mayara, tua experiência com o maracatu e a religião, existe preconceito das pessoas em relação à música, em relação a essa expressão cultural? Sim, existe. E para eu entrar no maracatu foi muito difícil também, porque minha família é muito preconceituosa e até hoje meu pai fala coisas que eu não gosto. Ele manda eu sair do maracatu em Canto do Pina. E quando, tipo, eu faço várias coisas. Participo de movimentos culturais, projetos, ONGs. E meu pai não... Poxa, não sei. Ele... Poxa, esqueci a palavra. Mas ele não gosta do que eu faço. Uhum. Dá pra ver isso. No maracatu, né? Porque você faz um monte de outras coisas, né? A Mayara participa de escoteiros, a Mayara participa de vários projetos, né? Uhum. Joia. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar mais sobre esse projeto especificamente, mas a gente conversa no próximo bloco, porque a gente tem pouquinhos minutinhos para até segundos para terminar. Então a gente conversa mais no segundo bloco e a gente encerra esse primeiro bloco com captação do queridíssimo Felipe César e produção da nossa queridíssima Angélica Renepon. Daqui a pouco a gente volta com Educadoc.